da palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto da Corte de Contas, tenho para relatar processos de controle de ato de gestão que são a seguir declinados. Tenho o processo 81 de 2012, que cuida de uma contratação pelo Tribunal de Justiça no valor de R$ 42.000. E o contrato 6811, que da mesma forma seria também contratação pelo Tribunal de Justiça. No processo 81 de 2002, contratos 67 de 2011 e 68 de 2011, respectivamente nos valores de R$ 42.500 e R$ 66.000, cujos objetos seriam contratação de empresa especializada para serviço de publicação de avisos de editais de licitação e outras matérias inerentes ao Tribunal de Justiça. No primeiro contrato, 67 de 2011, a empresa contratada foi Gibor Brasil Publicidade e Propaganda Limitada, EPP, e no segundo foi W&M Publicidade Limitada, EPP. Tendo em vista das documentações constantes dos autos e dos pareceres ou do parecer jurídico e manifestação jurídica neles inseridas, trago o voto que nesses autos julguemos regulares as respectivas contratações, anotando-as com ressalvas no que diz respeito ao obedecimento ou ao em que se evite descumprir, na verdade, o que consta do parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666, de 93. Nestes autos, esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o Ministério Público de Contas. Eu reitero o parecer escrito que consta dos autos, parecer 359/2018, no sentido da regularidade da contratação. Com ressalvas? Sem ressalvas? Não, sem ressalvas. Sem ressalvas. Em discussão, conselheiro Anselmo, apenas alguns esclarecimentos. De que trata o artigo que Vossa Excelência está mencionando? Não entendi, Excelência. De que trata o artigo que Vossa Excelência está mencionando como descumprido? Só um minutinho, deixa eu consultar aqui na lei.
Excelência, na seção segunda, 62, que trata da formalização dos contratos, da lei que trata das licitações e contratos nacionalmente criada, diz o texto do artigo 61. Todo contrato deve mencionar o nome das partes e dos seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa, ou também da exigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta lei e, evidentemente, às cláusulas contratuais. Em seu parágrafo único, a publicação resumida do instrumento de contrato e dos seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para a sua eficácia, será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no artigo 26 desta lei. O artigo 26 desta lei diz: as dispensas previstas nos parágrafos 2º e 4º do artigo 17 e no inciso 3º... Veja, a gente está tratando de pregão, a gente não está tratando de dispensa. É isso que eu não compreendi, o raciocínio de Vossa Excelência. Vossa Excelência está mencionando um artigo que não tem nada a ver com o objeto da contratação, né? Sim. Não tem nada a ver, a gente está tratando de pregão eletrônico. Vossa Excelência está mencionando aqui um artigo que está relacionado à dispensa, inexigibilidade de licitação. Excelência, eu fico assim pensando, esses contratos no decorrer do pregão, em função disso, Decorrente não é o contrato que nós estamos aqui Exatamente. tratando da gestão? Exatamente, Excelência. E Vossa Excelência, não é do seu conhecimento, que deve se publicar o extrato... É isso. Não, Vossa Excelência, quanto a isso, eu tenho conhecimento. Ah, Agora, então, Excelência, é disso artigo, que nós estamos falando, Excelência. Quanto ao artigo 26, eu não estou compreendendo o Não é raciocínio porque Vossa Excelência não sabia não do parágrafo único do 61... Não houve publicação, é isso? Do artigo 61, eu estou lendo aqui o que está disposto Não na lei, houve para que Vossa Excelência tenha um entendimento... Eu, encerrando a discussão, alguém quer discutir? Eu estou acompanhando o Ministério Público pela regularidade. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado por maioria, o voto do relator. Agora, Excelências, eu trago o processo 475 de 2007. Mais uma vez, controle de ato de gestão, em que, decorrente de uma tomada de preços, foi firmado contrato cujo objeto foi a pavimentação de via com paralelepípedos e construção de calçadão do centro da cidade de Maribondo. E os contratantes foram, evidentemente, o município e a empresa PCC Palmeira Projetos e Construções Limitada. Aqui eu trago apenas uma pequena e até pueril diferença do que seja nota de empenho e empenho, mas que não vai afetar o conteúdo dos autos, de forma que, acompanhando o parecer ministerial a respeito e com base na documentação constante dos autos, possa fazer o registro e anotação da regularidade da presente contratação. Neste processo, este é o meu voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas.
Eu reitero o parecer dos autos pela regularidade. Há no parecer a indicação de uma ressalva, regularidade com ressalva, e essa se dá em razão da ausência nos atos da nota de empenho. Em discussão e votação. Conselheiro Sérgio, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Também com o relator, aprovados. Trago a excelência do processo 8484 de 2015. Esse é um dos processos que acredito que tenham vindo do plenário desta Câmara, em razão de se ter compreendido que o nome iuris que se dá ao ajuste é mais importante do que a supervisão legal. E como o Pleno entendeu assim, não me restou outra possibilidade em relatar aqui na Câmara. É um convênio firmado pelo Estado de Alagoas, através da sua Secretaria do Estado da Ciência, com a Secretaria do Estado da Educação, tendo ainda como intervenientes aqui o ITEC, o IMEC e a FAPEAL. E o valor aqui foi de R$ 101.800, e o objeto seria a junção para que participassem do estande do Governo do Estado de Alagoas no CAIT 2015, Congresso Acadêmico Integrado de Inovação Tecnológica e Tecnologia, na verdade. Em razão da documentação constante dos autos e do parecer do órgão ministerial, que também entendo conforme entendeu o Ministério Público Especial, em julgar esses autos, procedendo-se à sua regular anotação e o registro. É como voto, senhor presidente, nestes autos. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Eu reitero o parecer da segunda Procuradoria de Contas pela regularidade da avença. Em discussão e votação, conselheiro Sérgio, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Também com o relator, aprovado. Excelências, tenho o processo 13581. Da mesma forma que o anterior, foi um processo advindo do Pleno para esta Câmara em razão das mesmas situações postas, convênio firmado desta feita entre a Associação Cultural Jovem Guarda de Água Branca e a Secretaria do Estado da Cultura, a Secult. E também não só, mais um primeiro termo aditivo a esse convênio, que inicialmente teve como valor de R$ 180 mil, no seu termo aditivo apenas foi feito o realinhamento do programa de desembolso e também alteração das despesas ou rubricas orçamentárias direcionadas ao respectivo plano de trabalho. E o objetivo foi a implantação do ponto de cultura Engenho da Serra, selecionado através do edital número 1, de 27 de novembro de 2008, que passa a integrar a rede alagoana de pontos de culturas e programas Mais Cultura. Tendo em vista a documentação, o parecer jurídico e a manifestação jurídica constante dos autos, todos no mesmo sentido, entendo também que
podemos deliberar e julgar regular esse ato de gestão procedendo-se ao seu registro. Anotação, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público de Contas. Manifestação do Ministério Público de Contas é pela regularidade, tanto do convênio como do termo aditivo, que está anexado. Em discussão e votação, conselheiro Sérgio, como Apoio o vota? relator, senhor presidente. Não havendo registro de qualquer parecer meu nos autos, tendo sido feito pelo relator, eu voto com o relator também aprovado. Excelências, trago o processo 2577 de 2010. É uma contratação, uma compra, na verdade, feita pela Uncisal, junto à empresa FB Comercial Limitada, no valor de cerca de R$37 mil, e o objeto, aquisição de aparelho gelágua àquela universidade. Contrato número 1 de 2010, resultando do pregão eletrônico 4 de 2009. Tendo em vista a manifestação e parecer jurídico nos autos e a documentação que o adorna, eu entendo também, como entendeu os outros setores do tribunal, em trazer voto pela sua regularidade, procedendo-se à sua devida anotação. Como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Reitero o parecer pela regularidade. Em discussão e votação, conselheiro Sérgio, como vota? Apoio o relator também. Também não havendo sido feito registro de qualquer parecer meu nos autos pelo relator, eu acompanho o relator. Aprovado. Tenho ainda o processo 1834 de 2009, contrato de prestação de serviços feito entre a Uneal e a senhora Daniele Cristina de Oliveira Lima. Prestação de serviços da modalidade de professor substituto com carga horária semanal de 20 horas. Esse processo teve diligência, a diligência lá foi cumprida, o órgão processo novamente encaminhado ao órgão ministerial, que através do parecer, assim como das informações constantes aqui dos autos, entendemos julgar regular, registrando-se esta contratação. E o valor é o valor de R$ 23.124. Esse é o meu voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. O Ministério Público se manifestou inicialmente pela regularidade da contratação. Posteriormente, foi levantada uma possível irregularidade pela auditoria, mas em diligência esta foi afastada e em nova manifestação a 4ª Procuradoria de Contas reiterou o parecer 590/2013 pela regularidade. Em discussão e votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o relator também, senhor presidente. Também não havendo registro de que este conselheiro tenha atuado como membro do Ministério Público nos autos, registro feito pelo relator, eu estou acompanhando o relator e proclamo o resultado como aprovado. Senhor presidente, tem aqui três processos que eu vou retirar de pauta. 2 deles
acredito que tenham vindo da sessão passada desta Câmara. Um deles foi, como eu avisei Vossa Excelência, havia, ao mesmo tempo, aliás, no processo, havia o parecer, acredito, que de Vossa Excelência e também do conselheiro Alberto Pires. Assim, não tinha quórum na sessão passada, quando Vossa Excelência foi avisado, e também não tem quórum nesta. Então, como não posso mais adiar, eu estou retirando de pauta o processo 9337 de 2010. Ele veio adiado, ele não consta da pauta de hoje, ele veio adiado da sessão passada. Então, eu estou retirando ele de pauta. No processo 304 de 2015, que acredito ser o segundo processo que veio da sessão passada, eu aqui estou retirando de pauta pelo seguinte: verificamos que na tramitação dele há uma referência a uma ata, só que verificamos que essa ata está arquivada e não, pelo processo não conseguimos saber se a ata foi ou não motivo de deliberação nossa ou de trâmite até pelos órgãos competentes. Em função disso, eu estou retirando de pauta para fazer essa verificação, porque se não tiver sido, acredito que possa ser uma prejudicial a que nós anotemos qualquer ajuste decorrente desse registro. E, por derradeira excelência, o processo 14243 de 2013, desculpe, estou retirando de pauta, porque nós vislumbramos, são duas situações, e uma delas, aparentemente, talvez seja preciso ofertar o contraditório ao interessado, que vamos fazer numa análise mais detida. Caso contrário, ele vai ser repautado. E aproveito a oportunidade já para relatar também os processos. Não, desculpem. Equivoquei-me, pensei que fosse processo de aposentadoria, mas não são meus, são processos de outro relator. Então, Excelência, acredito que minha pauta de hoje esteja encerrada. Feito o registro, apenas esclarecendo que, em virtude da viagem dos demais conselheiros, ficou impossibilitado o convite aos demais para poder compor o quórum e proceder à votação do primeiro processo mencionado pelo conselheiro Anselmo. Sendo assim, esgotada a pauta do conselheiro Anselmo, com a palavra o conselheiro Sérgio Maciel para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, eu tenho registro na pauta aqui 2 processos. São eles o processo TC número 11.457 de 2016 e o TC 7987 de 2018. Senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta de ambos os processos em razão de que eu tive que proceder a algumas correções no meu voto e no momento oportuno eu volto a registrá-lo em pauta. É isso, senhor presidente. Feito o registro, com a palavra o conselheiro Alberto Pires para relatar. Antes de passar a palavra ao conselheiro, eu verifico aqui da pauta que na grande maioria dos processos eu estou impedido pelo fato de ter atuado anteriormente na condição de membro do Ministério Público de Contas em todos os processos. Desse modo, eu estou me declarando impedido para julgar todos os processos, tanto para votar quanto para presidir essa sessão enquanto estiverem em julgamento, motivo pelo qual eu transmito a presidência temporariamente ao conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro Sérgio, com a palavra. Conselheiro? Não, Excelência, não muda o procedimento, não. Conselheiro, com a palavra. Bem,
como eu falei anteriormente, os processos 11.457 de 2016 e 7.987 de 2018, eu solicito, senhor presidente, a retirada de pautas de ambos os processos em razão da necessidade de proceder uma correção no voto e oportunamente voltarei a registrar em pauta. Feito o registro, Excelência. Sendo assim, Excelência, eu devolvo a presidência a Vossa Excelência. Eu transmiti para Vossa Excelência. Mas ele está com a palavra, ele retirou de pauta os processos, não foi isso, Excelência? Os dois? Isso. Então... São os processos Do Alberto Pires. tem o Alberto também. Alberto Eu pensei que era só do conselheiro Sérgio. Desculpe, Excelência. Então, com a palavra, o conselheiro Alberto Pires. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora membro do Ministério Público, todos que nos assistem, trago aqui para relatar com proposta de decisão para que seja votado por Vossas Excelências, né, na forma do novo normativo da relatoria dos conselheiros substitutos e vou iniciar aqui um pedido, senhor presidente, de retirada de pauta de 3 processos e explicarei cada um deles. O primeiro processo de retirada de pauta seria o 9709 de 2017, porque, na realidade, esse processo foi enviado para o nosso gabinete equivocadamente, inclusive por ser um procedimento novo, né? Ele já houve o registro por decisão monocrática, inclusive porque esse equívoco é em função de um procedimento novo, né? Da resolução 007 de 2018, que o conselheiro pode registrar monocraticamente quando for um processo de ato pessoal, quando todos os pareceres, inclusive do Ministério Público, for pelo registro. Então, estou retirando de pauta que ele, na realidade, já está julgado. A outra retirada de pauta, senhor presidente, é o número 7480 de 2013, porque verifiquei que no parecer do Ministério Público, da lavra do nosso presidente aqui desta Câmara, né, doutor Rodrigo Cavalcante, ele cita ele provoca um incidente de inconstitucionalidade, né, incidental, e essa Câmara não tem competência para fazer, julgar isso aí. Então, eu estou retirando para repautar para o Pleno. E o terceiro processo é o 7746 de 2009, que também já foi julgado, inclusive pelo conselheiro Cícero Amélio, e problemas de tramitação, foi devolvido, mas na realidade nós verificamos que havia um erro material contra o nome e será alvo de uma próxima pauta ou de uma retificação. Então, feito isso, senhor presidente, a retirada desses 3 processos, passo a relatar os demais. Inicio aqui com 2 processos de pensão. O meu processo é o 97 de 2017, cujo interessado é o senhor Cássio Tadeu Messias Lins, né, o auxílio pensão por morte do cônjuge. Trata-se do processo administrativo 4799-4871 de 2016, onde o parecer do Ministério Público é pelo registro e, da mesma forma, eu proponho a decisão no mesmo sentido de ordenar o registro do ato concessório em favor do beneficiário Cássio Tadeu Messias Lins, da ciência ao Alagoas de Previdência e também determinar a devolução do processo administrativo original ao Alagoas de Previdência. O segundo processo é também de pensão, é o 1539 de 2017, do Alagoas de Previdência. A interessada é a senhora Marlene Davi Santos, auxílio pensão por morte de companheira. O processo administrativo foi o 4799-004039 de 2016, onde foi requerida pela senhora beneficiária Marlene Davi Santos, a pensão por morte como companheira do ex-segurado Mário Geraldo do Nascimento. Também os pareceres, inclusive do Ministério Público, são pelo registro do ato
e é dessa forma também que eu proponho que essa decisão seja acatada por Vossas Excelências. Assim como eu voto, senhor presidente, nesses dois processos. Voto não, proponho a decisão. Com a palavra o órgão ministerial. Em ambos os procedimentos, houve parecer escrito do Ministério Público de Contas pelo registro das pensões. Em discussão e votação, as propostas de voto do conselheiro Alberto Pires. Senhor presidente, tem uma indagação ao relator com relação a esse processo que retirou de pauta, que Vossa Excelência atribui que ele já a decisão nele, uma decisão já com base na nova resolução. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, nesse processo, Vossa Excelência decidiu monocraticamente. Agora, nesses que Vossa Excelência traz aqui ao Pleno, para deliberação, melhor, para a Câmara, traz para deliberação da Câmara, é isso? Não, no processo que eu retirei de pauta, o processo 7480 de 2013, eu citei que houve uma decisão já pelo registro monocrática, baseada no novo, aqui, deixa eu me ver, tá aqui. Sim, essa decisão é de Vossa Excelência? Não, é de Vossa Excelência. Acontece que... Permita-me, Excelência, não sei que eu tenha aqui, o 7480 é o do incidente. Perfeito. Desculpe, não, é o... 9769 ou 7746. Exatamente. Um dos dois. Exatamente. Ele foi, na realidade... Pode repetir o número, por favor? É 9769. 9769. É porque 9769, 2017. Certo? Esse foi... De Prévio e Maceió. Exatamente. Aqui o relator é Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência. Aí, Vossa Excelência já fez o registro dele monocraticamente na forma na resolução 007/2018 e encaminhou para a presidência para as demais providências. E aí, equivocadamente, como procedimento novo, eles retornaram para meu gabinete para fim de fazer a relatoria. Equivocadamente. Então, eu já devolvi, já falei, inclusive, com o chefe de gabinete, esse equívoco. Mas, como já estava pautado, eu não tinha como, que já é um processo já julgado. Teve outros casos nesse mesmo sentido, Sua Excelência? Houve, mas não foram pautados. Então, eu identifiquei a partir dessa pauta equivocada, eu já identifiquei, o pessoal já fez um levantamento e todos os processos retornaram para a presidência com essa observação do despacho dizendo para cumprir a decisão de Vossa Excelência no deciso. Satisfeitos. Então, continua em discussão e votação. Como vota o conselheiro Sérgio Marcel. Acompanho o relator, senhor presidente. Também o acompanho. Aprovados. Excelência com a palavra. Senhor presidente, dando continuidade, doravante eu passo a relatar processo de aposentadoria, também com proposta de decisão para Vossas Excelências. O processo 6142 de 2010, aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. E, nesse caso, também há uma necessidade de retificação do nome da beneficiária no ato concessório. Trata-se da beneficiária Luzia Maria de Medeiros Cerqueiro. Inclusive, ele foi no ato concessório e estava com o nome Luísa. Então, a única diferença é essa retificação. Também o Ministério Público opinou pelo ato do registro e dessa forma também que eu faço a minha proposição de decisão. Já o processo 6357 de 2009, beneficiária a senhora Marlene Ferreira de Melo, aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. O referido processo passou também pelos trâmites aqui no Ministério do Tribunal de Contas, teve parecer do Ministério Público pelo seu registro
E da mesma forma que eu proponho essa decisão para esta Câmara. E trata-se do IPREV Maceió, Instituto de Previdência de Maceió. O processo 6377 de 2009, também de IPREV Maceió, a interessada, senhor Elzinei Silva dos Santos Pereira, aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. Também o processo foi instruído regularmente, o Ministério Público de Contas opinou pelo registro e é da mesma forma que eu proponho essa decisão para que Vossas Excelências ratifiquem. O processo 12996 de 2012 trata-se de aposentadoria voluntária. A interessada é a senhora Maria Gleide Neves Prado, do Alagoas Previdência, aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. Também teve instrução regular neste tribunal. O Ministério Público de Contas opina pelo registro e, na mesma forma, eu sigo com esta proposta de decisão para Vossas Excelências. Desculpe, senhor presidente. Conselheiro. E, por último, o processo de aposentadoria 8332 de 2009 do IPREV Maceió, onde a interessada é a senhora Marilene Montenegro. Trata-se de aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. Também o processo teve tramitação regular. O Ministério Público de Contas opina pelo registro do ato e, da mesma forma, eu proponho a decisão para Vossas Excelências. E, além do registro, também dá ciência ao Instituto de Previdência, seja o Alagoas Previdência ou IPREV Maceió, e também a devolução do processo administrativo original, além da compensação financeira, caso haja contribuição para mais de um regime. É assim como eu proponho a decisão para Vossas Excelências. Com a palavra, o órgão ministerial. Eu reitero os pareceres pelo registro dos atos. Em discussão e votação. Senhor presidente, mais um esclarecimento. No processo número 6.142/2010, referente à aposentadoria da interessada Luzia Maria de Medeiros Cerqueira, Vossa Excelência determinou a correção do ato aposentatório? Sim, porque houve um erro material. No nome não é Luísa, e sim Luzia. Então, no ato aposentatório, deixa eu me ver aqui qual é a folha que está, senhor conselheiro. Publicado. Eles procederam à correção? Não. Agora, justamente, dessa decisão que eu estou propondo às Vossas Excelências para que aprovem e que seja encaminhado também ao gestor atual. Ok. Continua em discussão e votação. Como voto, conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, exceto com relação ao processo TC 6.142/2010, nesse processo eu penso que o conselheiro relator deve determinar ao gestor responsável pela execução do ato aposentatório que faça a devida correção e que faça a nova publicação e, a partir daí, comunique a esse tribunal essa correção e, a partir daí, se proceda o registro. Então, exceto com relação ao processo 6.142, eu acompanho nos demais o conselheiro relator. Excelência, com relação a esse processo, tendo em vista as duas manifestações um pouco diferenciadas, no processo 6142 de 2010, eu solicito vistas, e no restante eu acompanho o voto do conselheiro originário. Continua a senhora com a palavra. Conselheiro, com a palavra. Senhor presidente, já esgotou minha pauta. Excelência, sem esgotar as pautas, devolvida à presidência. Senhores conselheiros,
senhora membro do Ministério Público, eu teria para relatar no dia de hoje o processo 5593/2015, que se trata de um relatório do Ministério da Previdência Social, possuindo como gestora a senhora Gianine Beltrão Lima Siqueira e como órgão unidade gestora o Fundo de Previdência Própria de Jequiá da Praia. Eu estou retirando o processo de pauta, houve necessidade da gente compreender um pouco melhor o relatório, portanto, eu estou retirando o processo de pauta, de modo que minha pauta para o dia de hoje fica esgotada e eu gostaria de facultar a palavra para quem dela queira fazer uso. Senhor presidente. Pois não, senhor conselheiro. Senhor presidente, primeiro eu queria parabenizar esse tribunal por realizar mais um avanço, né, institucional, com essa, inclusive, a primeira relatoria de proposta de decisão que acabei de fazer, né, e que, logicamente, todos os outros conselhos do Instituto também o farão na sua competência ordinária, né, e isso graças ao entendimento, ao desenvolvimento, né, de todos os conselheiros. E no caso, o senhor foi relator desta proposta de decisão, né, dessas resoluções, e encampadas, né, de forma unânime por todos os conselheiros, né, e a nossa presidente também sempre me defendeu isso, inclusive é um dos pontos do marco de medição dos tribunais de contas, né. Então, eu quero parabenizar este tribunal por mais esse avanço institucional e que, logicamente, estamos ainda aí perseguindo muitos outros, não é isso? E também comunicar a Vossas Excelências que eu entro de férias no dia 15, só retornando no dia 5, retorno, né, férias já, inclusive, programadas há cerca de 5 meses, né, e de forma que eu só retornarei a partir do dia 5 para esta Câmara, né. Obrigado, senhor presidente. Eu queria aproveitar a oportunidade, caso alguém queira se pronunciar também, mas gostaria de registrar que eu vejo o dia de hoje como um momento histórico. Inclusive, tirei uma foto de Vossa Excelência pronunciando as palavras. Acho que é um momento histórico, um momento que precisa ficar guardado. O tribunal ele se proporcionou um avanço e, fruto do trabalho de todos, eu tive a oportunidade o prazer de ser o felizardo de ser o relator, mais um trabalho desenvolvido pelo conselheiro Sérgio, conselheiro Alberto, conselheira substituta Ana Raquel, e hoje nós vemos como concretizado esse trabalho em benefício tão somente do tribunal e da nossa sociedade. Fico muito feliz de ver estava muito ansioso para ver o produto desse trabalho. Hoje eu fico muito feliz em poder participar não estava presidindo ocasionalmente, mas eu estava presente à sessão e pude ser testemunha desse momento que eu acho que vai ser, que precisa ser lembrado para o futuro, né? Gostaria de aproveitar a oportunidade também de registrar que, a partir do dia 17 de outubro, estarei me licenciando em virtude do meu casamento e, em seguida, estarei entrando de férias por mais 30 dias, motivo pelo qual só devo estar retornando a esta corte no dia 23 de novembro próximo, e razão pela qual o conselheiro Anselmo, por ser o decano, ficará encarregado de fazer os convites e as convocações para a composição de quórum em razão das férias concomitantes do conselheiro Alberto. Sendo assim, eu desejo sucesso a essa Câmara e fico esperando o retorno aos trabalhos no dia 23 de novembro, 23 do mês que vem. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Excelência, a César o que é de César. Vossa Excelência foi o principal artífice dessa mudança do Tribunal de Contas. É claro que o Tribunal de Contas está de parabéns por esse avanço, um avanço
que considero importante, embora enlarguecido indevidamente no tempo. Mas, sempre que temos a oportunidade de melhorar, de evoluir, de avançar, devemos aproveitá-lo. E foi isso que aconteceu. Estão de parabéns os conselheiros substitutos, que, tendo reconhecido a importância técnica e, principalmente, a importância do cargo em que ocupam para o interesse público, e aproveitando também a oportunidade de aqui, com as férias e o afastamento do conselheiro Rodrigo em virtude do seu matrimônio, já antecipadamente aqui lhe parabenizando, e ao conselheiro Alberto, que goze as férias com maior saúde, buscando a felicidade. No mais, acredito que o tribunal, só para reiterar, está de parabéns, como disse o conselheiro Rodrigo, hoje é uma sessão, é um momento histórico que deve, ficar registrado nos anais do Tribunal de Contas. Senhor presidente, Pois não, conselheiro. eu queria desejar-lhe muita felicidade que Vossa Excelência merece. Eu o conheço, o senhor é uma pessoa predominantemente do bem, merece todas as felicidades do mundo, embora que a gente já saiba que no mundo real nós não podemos ser felizes o tempo todo. O conselheiro Otávio Lessa diz que temos 20% de felicidade e euforia, 80% de normalidade. Se isso já tiver, já está muito bom. Mas deve-se buscar sempre, conselheiro, sempre, incessantemente. Então, realmente, eu desejo profundamente, porque eu sei que Vossa Excelência merece, e com certeza a sua esposa, a sua jovem esposa, também o terão. Porque o matrimônio em harmonia é uma coisa maravilhosa, né? É uma forma de engrandecer a alma e nós crescermos nesse mundo, né? Muitas felicidades, senhor conselheiro. Obrigado, conselheiro. Mas não falo de casamento. Eu queria também fazer o registro da grande satisfação de presenciar esse avanço, né, no tribunal, que é a gente vê realmente a conformação das atribuições desse cargo que é tão importante, que vinham sendo exercidas de uma forma até subutilizada, vamos dizer assim, né? E toda a conformação, tudo que se volta à adequação, à Constituição e aquilo que se espera realmente do controle externo é sempre visto com muita alegria por nós, do Ministério Público. E, não podendo deixar de falar também, parabenizar o conselheiro Rodrigo e a sua futura esposa. Obrigado, Pelo casamento, desejando também muita felicidade. Obrigado, conselheiro. Senhor presidente e senhores conselheiros, eu também não podia deixar passar e aqui fazer o registro da importância dessa sessão para o Tribunal de Contas, em razão da conformação das atribuições dos conselheiros substitutos com essa resolução que foi publicada no último dia 17 de julho, que acaba sendo um marco nesse Tribunal de Contas, que quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos nem assento aqui no plenário. Então, se evoluiu para substituição, porque naquela época só o auditor-chefe substituía conselheiro. Então, passou... todos os substitutos passaram a substituir os conselheiros em seus afastamentos, impedimentos, férias e licenças. Então, a gente veio evoluindo aos poucos, né? E agora com um pouco de atraso, mas efetivamente nós passamos para um novo, digamos assim, um novo tempo com relação às atribuições dos substitutos. Então, isso me deixa bastante contente e nos traz uma responsabilidade maior, né? Nós substitutos. Então, espero
poder contribuir para esse Tribunal de Contas, para o Estado de Alagoas, com essa nova, na verdade, é uma atribuição que já era deferida pela Constituição, faltava o reconhecimento por parte dessa Corte de Contas. Então, espero contribuir, né, para essa Corte de Contas com essa nova função. É isso, senhor presidente. Obrigado. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a todos, as palavras de todos, as felicitações que recebi também no dia de hoje. Espero que os eventuais desentendimentos eles ocorram apenas no campo profissional, no campo das ideias, e que a gente possa alimentar um espírito de humanismo, de união, não levando eventual, é assim que eu busco fazer, por mais que eu tenha me esforçado, por mais que eu me esforce, mas são essas as palavras que eu gostaria de colocar. Agradecer as palavras do conselheiro Anselmo, as do conselheiro Sérgio, conselheiro Roberto e da doutora Estela Mero. Com isso, encerrando a sessão, convoco Vossas Excelências para a próxima sessão do dia 17.